pedir a Deus que Ele venha iluminar, venha fazer a vontade dele na minha vida, que não seja eu, mas que seja a plena vontade do Senhor na minha vida. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar com a irmã Sabrina, que ela tem alguma coisa, que eu fiz alguma coisa, algum ato que de repente possa ter magoado ela ou ofendido alguém diante de Deus. Pedir perdão se eu fiz alguma coisa que ofendeu você. Porque dessa forma eu sei que Deus está dando daquilo que Ele veio para passar para a gente e daquilo que Ele também vai receber. Então, eu vou pedir perdão. Alguma pessoa da igreja, da mesma forma, se tiver algo que de repente eu falei, ou ofendi alguém com palavras, ou com qualquer tipo de situação, eu peço perdão também. Para que Deus venha fazer o querer dele, a vontade dele, dentro da nossa casa, da casa dele, que é a nossa casa. Porque a gente somos filhos de Deus e necessitamos dele a cada momento, a cada segundo. Então temos que ter a união, que é aquilo que Deus fez pela humanidade, aquilo que Deus colocou o filho dele para que nenhum se perca, mas que todos venham ser salvos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bom, sabemos que o Senhor tem um propósito na nossa vida, na vida de cada um. Os irmãos me perdoem se eu estou um pouco meio afônico, é que eu sou com a gripe e eu não ia recusar essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra do Senhor. De repente eu ia com a farmácia, de repente eu preciso estar em casa tomando um chazinho, mas não. Essa é a hora, esse é o momento, então eu vou falar a palavra do Senhor. Pode durar 5 minutos ou 10 minutos quem vai falar do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Peço a Deus a capacidade para estarmos trazendo a palavra dele. Então, como eu estava dizendo, Deus tem um propósito em tudo. Na nossa vida, a gente, desde quando a gente nasceu, a gente tem um propósito diante de Deus. Por isso que a gente está aqui hoje. Teve o processo da salvação, amém? Mas tudo tem um propósito na vida. É a mesma forma que uma cadeira é feita para sentar, a mesma forma que uma ferramenta é feita para trabalhar, para fazer uma casa ou para a lavoura. De qualquer forma, a ferramenta ela tem uma funcionalidade. Ela funciona para alguma forma. Mas quando somos convocados por Deus, para a gente praticar aquilo que Deus manda para a gente tem que lançar a mão ao lado e não olhar para trás. A gente tem que ter fé. A gente não deve olhar nem para a esquerda nem para a direita. O porquê disso? Por que a gente tem que fazer isso? Porque se tem alguém com sede, a gente descobrir uma fonte de água, a gente vai dar a dica. Isso daí é natural para a gente fazer. Então, Jesus ele é o manancial de água viva. Então, a gente tem que ensinar o caminho para aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra ainda. Aquele que ela restaura, rejuvenesce, tira o fardo, tira a canseira, muda a vida. Então, a gente tem que dar a boa nova para essas pessoas. Glória a Deus. E a gente tem que temer ao Senhor, tem que fazer a vontade dele. Não importa a circunstância, não importa o que acontecer, a gente tem que estar sempre fazendo a vontade do Senhor. Livre de palavras, de tudo que acontecer, porque somos todos falhos. Necessitamos da glória de Deus. Necessitamos de Deus nos redarguindo, nos abençoando. Então, a gente tem que estar sempre numa constante com Deus para fazer a vontade dele nessa vida. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor ele acampa ao redor dos que o temem e o livra do mal. Glória a Jesus. Aleluia. Então, o Senhor acampando ao nosso redor, ele, a partir do momento que ele entregou a nossa vida na mão dele, o Senhor acampando ao nosso redor, ele vai estar nos abençoando, ele vai estar nos corrigindo, ele vai estar exaltando, ele vai estar, de repente, até nos humilhando. Se for a situação, se a gente estiver exaltado, ele vai estar até nos humilhando. O porquê? Deus não tem prazer nisso, mas é o pai corrige o filho. Então ele vai fazer a vontade dele na nossa vida para que venhamos estar uma perfeita com ele, para que venhamos entrar na cidade santa pelas portas. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. E nessa palavra que eu estou trazendo aqui, o sentido dessa palavra é a gente fazer a vontade de Deus. É cumprir o ID que Deus tem para a nossa vida, para cada vida aqui presente. Então, se a gente somos portadores de boas novas, a gente tem que
lançar ela ao mundo. Não devemos ficar aqui como se fosse um clube, ou se fosse uma sociedade fechada. A gente tem que abrir a boca e falar para os nossos vizinhos, e falar para a nossa cidade, e falar para todos aqueles que se haviam perdido. E Deus colocou no meu coração essa palavra, e logo veio a vida do profeta Jonas. Então, hoje a gente vai falar sobre Jonas. Como todos conhecem, é uma passagem muito conhecida. É um livro que tem apenas 4 capítulos. E aqui está a essência de Deus para a vontade do homem na terra, para aquele que ele levanta para fazer a vontade dele. Então, o primeiro lugar é a gente ouvir o chamado do Senhor. O primeiro lugar é a gente estar em sintonia com Deus, para a gente ouvir a voz de Deus, ouvir o querer de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nesse momento, a gente começa a ler aqui no versículo 1 de Jonas, está escrito assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então, a gente começa a analisar aqui que o pecado, ele cheira mal às narinas do Senhor, e o Senhor abomina. Então o Senhor destrói aquilo que é pecaminoso. Quer dizer, ele vira a porta no momento. Porque mesmo a pessoa estando no pecado, ela tem uma chance de se redimir, uma chance de se libertar daquilo que está afastando ela de Deus. E nesse momento, Deus enviou aqui o profeta Jonas, o seu filho, aquele homem que fazia a vontade de Deus. Então, quando a gente está numa posição que Deus coloca a gente para fazer a vontade dele, a gente tem que ouvir e fazer. Porque duro é cair nas mãos do Deus vivo. Se a gente não fazer aquilo que Deus tem para a gente fazer, a gente paga o preço. É falado muito isso, acho que nos últimos dias a gente está ouvindo isso com bastante frequência aqui na igreja. Então a gente tem que fazer a vontade do Senhor, ouvir o querer do Senhor. Uma certa vez eu li um livro que falava uma ilustração a respeito de um índio. Esse índio, ele foi chamado para caçar junto com algumas pessoas, logo que foram para os Estados Unidos. E ali, esse índio foi para ensinar eles a caçar, para buscar um alimento para a semana. E saíram vários homens, cachorros, muita coisa, e esse índio foi junto. E aí o índio entrou na floresta, ele dava um passo, e todo mundo avançado para lá e para cá, falou: não é ele que vai ensinar o caminho, vai ensinar a casa, então vamos seguir ele, vamos fazer a vontade dele. E o índio cada vez andava mais devagar, e chegou um momento que estavam todos os homens amontoados em cima daquele índio. E aí se perguntaram: puxa vida, mas a gente veio caçar e está todo mundo embolado aqui, e aí como que a gente vai caçar? Como que a gente vai ter êxito naquilo que a gente está fazendo? Aí o índio pegou e sabiamente respondeu para ele: que o índio, ele dá um passo e ouve 10 vezes. E você dá 10 passos e ouve uma vez. Então, isso daí eu trago para a nossa vida pelo seguinte: a vida de Jonas, ele ouviu a voz do Senhor. Só que daí ele pegou e fez o quê? Como ele tinha uma reja pessoal contra os ninivitas, ele pegou e fugiu da presença do Senhor. Tentou fugir. Porque o Senhor acampa ao redor do que eu tenho e o livra do mal. Mas a partir mais o Senhor, quando a gente faz um passo com o Senhor, ele não deixa mais a nossa vida. Ele permite até que o mal venha até nós. Mas ele não fica distanciado da gente. Porque a gente tem nele o socorro bem presente. Então, ele tentou fugir. Mas o que aconteceu? Ele tentou, em passos largos, sair da presença do Senhor.